O nome do Salmo 67 é Deus dá a vitória. E é a partir daí que eu quero começar a minha meditação com vocês, que vai ser curtinha hoje, para a gente não trabalhar o texto, tá? Deus dá a vitória. O que significa essa expressão? Essa expressão significa que se você colocar a sua confiança em Deus, se você elevar a sua oração para Deus, se você pedir socorro para Deus, o que Deus vai te dar? O que Deus vai te dar? A vitória. E muitas vezes a gente não se conscientiza de que a vitória está garantida. A gente vê um problema grande, uma tribulação grande, uma doença grande, um processo grande, alguma coisa ameaçando, perturbando a nossa vida, e a gente não se dá conta de que aquela oração ela vai levar você à vitória. A vitória é garantida. E a vitória é garantida, seja ela qual for. Por quê? Primeiro, porque quem foi que revelou para Davi essa inspiração para ele escrever esse salmo? Todos os salmos que Davi escrevia, quem ditava para ele? Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo tanto ditava os salmos para Davi, que Davi escreveu sobre a morte de Cristo. Davi viveu muitos anos antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo. Como é que Davi escreveu aquele salmo? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, por que me abandonaste? É tudo salmo de Davi. Então o Espírito Santo ia colocando no coração e na mente de Davi aquelas palavras. Quando o Espírito Santo diz para Davi que Deus dá a vitória, que Deus se levanta e espalha os inimigos como se eles fossem fumaça, toda vez que você recebeu uma palavra hoje da Bíblia que falar inimigo é a situação que você está sofrendo. Que naquela época tinha exércitos, guerra contra o povo de Israel, o povo de Deus. Mas hoje, no Novo Testamento, que a igreja chama de querigma, que é aplicar a palavra de Deus para a tua vida hoje, agora. O que adianta agora, Carlos, eu ouvir dizer que Deus se levanta e espalha seus inimigos como fumaça? Significa que Deus vai se levantar na sua vida e vai eliminar essa situação de sofrimento que você entregou a Ele com fé e com confiança, como se aquilo fosse fumaça. Eu fico muito feliz de dizer para você que eu vi isso na minha vida em vários momentos, em várias situações diferentes. Situação de doença, situação de processo na justiça, situação de desemprego, situação de falta de conversão, tudo, não importa o que seja, que você entregar para Deus, Ele vai se levantar e vai te dar o que? Qual é o nome do salmo? A vitória. Em várias partes da Bíblia, não é só no Salmo 67 que fala, no livro de Isaías também fala da vitória. Porque Deus, Ele dá a vitória para aqueles que são justos. O que quer dizer no Antigo Testamento, quando você fala aquele que é justo? É aquele que pratica a justiça. Mas não é a justiça da lei, não. É a justiça de Deus. Como que eu faço para ser um justo, como está dizendo na Bíblia? Basta você seguir os mandamentos de Deus. Se você estiver seguindo os mandamentos
quebrantamentos, se você estiver se confessando, se você estiver em estado de graça, se você estiver no caminho do Senhor, o Senhor não vai negar nada a você, porque Ele também disse isso. Estão vendo como está tudo daqui? Nada está na minha cabeça? No Sermão da Montanha, Jesus diz: aquele que pedir será dado, aquele que procurar encontrará, aquele que bater, a porta será aberta. Jesus está falando dele e do Pai, que vai dar aquilo que a tua oração pedir. Amém? Seja lá o que aquilo for. Entendeu? Para terminar, coloca a mão no teu coração e vamos transformar esse salmo em oração. Repete assim comigo: Deus se levanta na minha vida e Deus espalha os meus inimigos. Tudo aquilo é derrotado pelo poder de Deus e foge da sua presença. E eu ficarei alegre na presença do Senhor, que me dá a vitória. Amém. Amém. Então, quando você chegar em casa nessa semana, você vai proclamar a vitória através desse Salmo 67, que em algumas Bíblias é o